Então, em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, a Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Enquanto os irmãos vão para 1 Coríntios, eu gostaria de ler ainda Colossenses 3, verso 16, que diz o seguinte: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, a Escritura nos diz o seguinte: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, nosso Pai, tem misericórdia de nós esta manhã, Senhor. Vem e nos auxilia com Teu Santo Espírito. Nos ajuda a compreender mais da Tua Palavra, da graça do ofertar, da graça de termos um livro tão maravilhoso na Tua Palavra, a qual nós devemos conhecer, compreender e cantar. Nos ajuda a compreender a renovação da aliança que nós fazemos através da ceia e os ritos, como nós devemos praticar estas coisas. Nos ajuda nas nossas falhas. Tem misericórdia dos nossos erros até aqui. Que possamos prestar um culto conforme o rito bíblico. E que os nossos corações jamais se percam nos ritos, mas estejam, através dessa liturgia, atrelados à Tua graça, à Tua misericórdia, a fé e a esperança que nós só encontramos em Ti. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós vamos continuar estudando, então, os distintivos da adoração reformada, o que tem de diferente num culto reformado dos outros cultos, ou por que o nosso culto é diferente, ou por que não é todo grupo que se reúne e diz que é uma igreja reformada pode ser considerado assim, uma vez que eles podem ter adotado algumas características, algumas ideias teológicas, principalmente no que diz respeito à salvação, os conhecidos 5 pontos do calvinismo, e terem parado aí. Então é como se nós tivéssemos um culto evangelical numa igreja pentecostal, neopentecostal, simplesmente com um pensamento sobre as doutrinas da salvação diferente, o que não muda grande coisa. Nós já vimos alguns elementos da liturgia bíblica sobre a forma, a ordem desse culto, então, conforme o rito. Entre o que nós já vimos a invocação e a saudação inicial, vimos as orações comunitárias, a oração pastoral, a oração de contrição, o credo sendo recitado como uma confissão de fé e uma oração, a bênção final, a leitura pública da palavra de Deus. E semana passada nós falamos a respeito da pregação.
a exposição pura da palavra de Deus, atrelado ao ouvir atentamente essa exposição, que são características que tanto a confissão belga quanto Calvino diziam, e depois toda a tradição reformada dizem que são características essenciais de uma igreja, junto com a disciplina e junto com a administração correta dos sacramentos. Calvino dizia que onde isso for encontrado, nós temos verdadeiramente uma igreja. Na semana passada não deu tempo para nós falarmos a respeito de ofertas. Nós vimos o quão longo seria, e deveria ser mais ainda, um tema que pode causar estranheza a muitas pessoas. Como ouvir um sermão? E nós vimos que nós não fizemos aquelas coisas. E por isso nós não extraímos de um sermão bíblico. Estamos falando de sermão bíblico. Não conseguimos extrair dele tudo que nós poderíamos extrair. Então nós vamos falar hoje a respeito das ofertas, vamos falar hoje a respeito dos cânticos e dos sacramentos, com uma ênfase maior na ceia do Senhor, e que o Senhor seja gracioso conosco nessa empreitada. Em primeiro lugar, o quarto elemento litúrgico do culto, conforme o rito, são as ofertas. E para quem visita uma igreja evangélica, oferta é algo tenso. Dízimos e ofertas, às vezes, são assuntos de uma noite ou de uma manhã inteira. Vai de oferta para oferta, oferta disso e dízimo daquilo. E a gente tem uma prática um pouco diferente com relação a isso e bem mais tranquila, eu diria. As ofertas, senhores, são uma resposta. As ofertas são uma forma de adoração. As ofertas são uma forma de serviço ao nosso Deus. Um teólogo, ele diz que as dádivas generosas, alegres, sacrificiais do povo de Deus são uma das mais claras evidências do seu amor por Deus e do seu compromisso com a expansão do reino. Muitas pessoas gostariam que o reino fosse expandido, mas não colocam a mão na carteira para que isso aconteça, né? E aí complica o meio-campo. Jesus Cristo nos ensina o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós já ouvimos isso várias vezes, e uma boa forma de entender isso é dizer isso de outra maneira. Aonde estiver o teu coração, ali você vai guardar e você vai depositar o seu tesouro. É por isso que a Bíblia nos instrui a não ajuntar tesouros onde a traça e a ferrugem corrói, mas a juntar naquilo que é eterno, naquilo que tem um significado maior. Nós, particularmente, na Igreja Reformada de Blumenau, nós não pedimos dízimos. Nada contra quem pede, mas nós entendemos que a prática do dízimo, ele está intrinsecamente atrelado à lei cerimonial. Era algo específico para o sustento do templo, dos sacrifícios e dos sacerdotes. E essa lei cerimonial, ela se cumpre em Cristo Jesus e é então abolida por Cristo Jesus. Todavia, os princípios sobre ofertar, eles são abundantes em todo o Novo Testamento, e eles nos ensinam bastante coisa. Veja, eu creio inclusive que a medida, usar o 10% como uma medida para você quantificar o que você vai dar, pode ser algo bastante útil e pode ser usada sem problema nenhum. De outra forma, algumas pessoas, no longo desses 2, 3 anos, ainda falar, eu tenho o meu dízimo, e a gente não vai bater o pé na frente e olhar meio de lado, não é dízimo, né? Costume, às vezes, um vício de linguagem que se usa. Ou se a pessoa, olha, eu até entendo, mas eu quero continuar a dar dízimo. Amém, é você, mas não é algo que a gente peça, não é algo que a gente atrele a bênção ou a maldição, como erroneamente é feito em muitos lugares. Contudo, eu creio que os 10% ele pode ser um modelo mínimo, um ponto de partida, e aí é que complica. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas e o dízimo parece que um impedimento, as pessoas estão com as duas mãos no bolso. Não, eu até queria ir na igreja, mas lá pede dízimo, né? Como se a gente fosse pegar e chacoalhar de cabeça para baixo a pessoa para tirar as últimas moedinhas que ela tem, né? Não é esse o caso.
Como é que a oferta é entendida em muitos lugares? Você tem o dízimo, onde se você der 9,9% do que você ganha, você está roubando a Deus. E aí você é um maldito. Mas aí se você dá os 100% do teu dízimo, você ainda traz as ofertas, porque é pedido as ofertas. Mas o que é oferta? Para muita gente, oferta é os pila. Vai lá na carteira, tem os pila ali, joga. É quase como uma esmola. Joga umas moedinhas, joga 2 pilinhas ali. Vejam, não tem nada contra, né? Ele sabe que eu joguei uma moedinha, né? Ele viu eu colocando, eu não vou mais levar essas moedas. Veja, a viúva pobre deu 2 moedinhas, né? Esse não é o problema. O problema é o entendimento errado. Essas 2 moedinhas dela eram tudo dela. Agora, quando você está na carteira ali separando, não, esse 100 para cá, esse 50 para cá, eu preciso dar uma oferta, esse 20 para cá, não, esse 10 para cá, os 5 não. Putz, eu não tenho 2. Eu tenho umas moedinhas aqui, chacoalha, dá os pilinha, né? E quando a gente substituiu o dízimo pela oferta, muitas pessoas ficaram assim, assustadas. A gente estava ainda num momento de grandes dívidas da igreja, quando eu estava assumindo. A gente conseguiu, pela graça de Deus, pagar todas elas, e a gente viu o coração de muitas pessoas realmente transformados, e elas dizendo: olha, eu quero participar, eu estou desempregado, mas eu quero fazer alguma coisa para ajudar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer algum recurso? O que eu posso fazer? O desejo delas, a partir do momento que não era mais uma imposição para elas serem abençoadas ou não. Todavia, quando vem o questionamento, né, as mãos no bolso assim e tal, porque todo pastor é rico e tal, explora as ovelhas. Não, a gente não tem dízimo, a gente pratica as ofertas. Pô, que legal! Aí o cara, parece que você vê assim, aquele balãozinho em cima da cabeça dele, e ele já se imaginando lá, jogando 2 pila e sendo... Não, tem os pila ali, tá legal, se vira, Deus multiplica, que paga o aluguel, o salário do pastor, a luz. Você não tem fé, irmão, né? Aquela coisa toda. A oferta não é isso. A oferta é para ser algo a mais. Veja, um comparativo que você pode achar forçado, mas eu não acho. Deus, nosso Pai, ofertou o Cordeiro de Deus por nós. Cristo Jesus se ofereceu por nós. Cristo Jesus na cruz sangrou até a última gota de sangue por nós. A gente deve ponderar essas coisas. A oferta não é uns pilinha que a gente joga. Mas a gente não vira maior no reino de Deus também, porque não, eu vou trazer grandes coisas e tal. O pastor falou que Jesus morreu pela gente, então toma tudo, e aí fica em dívida. Não é isso, tem que ter esse entendimento. Eu acho que os 10% é um bom ponto de partida, e a partir daí você deveria fazer até a mais. E a gente tem visto isso em nosso meio com muita alegria. Vejamos, portanto, 2 textos que normatizam as ofertas, já que a gente pede as ofertas e a gente encontra no Novo Testamento mais as ofertas. A gente vê Jesus falando sobre o dízimo do coentro e diz que não o proíbe, diz, você deveria fazer uma coisa e outra coisa também, tudo bem, mas entendemos num contexto de Novo Testamento as ofertas, ainda que até alguns reformados olhem meio assim e deixem eles olharem. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, nós encontramos o seguinte: no primeiro dia de semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu chegar. 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte, a gente leu: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Notem os termos, notem o que foi utilizado nessas 2 frases de instrução a respeito das ofertas. Pela instrução de Paulo, nós devemos, em primeiro lugar, separar em casa. Separar em casa. Tem igrejas, eu participei de várias igrejas que fazem aqueles apelos de oferta e coisa e tal, e aí tem as chacretes da igreja já com canetinha ali, né, para o cara preencher o cheque na hora, e conforme o pastor bate, bota assim, e faz aquele negócio, tem criança morrendo na África, e você, meu, toma aqui. Eu chamo isso de expropriação moral. Isso é errado. Isso é errado. E apesar de você pode esquecer um dia e você separar ali no momento,
O correto é você separar isso em casa. Veja, o judeu, quando ele ia no templo oferecer a sua primícia, o seu dízimo de algum animal, ele ia com esse intuito. O judeu, ele não estava passeando na frente do templo, puxando um bezerro, e aí ele entrava na igreja, no templo, e aí começava a ouvir as orações, aí de repente, vamos ofertar, pega aqui, ó. Né? Por um acaso estava aqui assim, estava passando. Não é dessa forma. Ele pensava nisso em casa. E Paulo dá essa instrução: no primeiro dia de semana, cada um de vós põe em parte em casa. Separe, pense, ore sobre isso, né? Separar em casa, levar ao culto no dia do Senhor. Olha quanta instrução. Primeiro, dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Para o Novo Testamento, para os apóstolos, era o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Esse era o dia que eles faziam o culto. E você traz a oferta no culto. Você separa em casa e não deixa em casa, você traz no culto. E você vem no culto. Olha que maravilha. Conforme a nossa prosperidade. Que verso, senhores? Conforme a sua prosperidade. Como é que é vendido o dízimo? Você dá para ser próspero. Mas você leu: quem pouco semeia, pouco colhe. É dessa forma que nós devemos trabalhar com Deus? Conforme a sua prosperidade. Deus tem te abençoado. Você tem possibilidades de abençoar também. Conforme a sua prosperidade. Não para ser, mas porque Deus tem te dado. Com alegria. Que alegria. Você já viu alguém ofertando, dando dízimo com raiva? Eu não só vi, como já fiz, né? Aquele negócio parece que está colado assim na mão. Joga assim na salva. Sem alegria. Parece que está pagando um imposto, né? Parece que você vai para a lotérica ou para o banco com um boletim debaixo do braço, né? E erro nosso. Nós deveríamos, com cada boleto que a gente vai lá pagar, dizer: glória a Deus, eu estou pagando esse boleto pela graça de Deus, né? Depois que você começa a atrasar uns boletos por dificuldade financeira, aí quando você começa a pagar de novo, você glorifica. Mas começa antes. Mas parece que a oferta é algo assim que você vai... esse imposto aí. Eu pago imposto para o governo, pago imposto para Deus. Parece que é esse pensamento. Você está pagando imposto para Deus. Não, com alegria, com generosidade. Gente, generosidade. Isso é muito importante. Eu já vi gente pegando troco de salva. Vou botar aqui, peraí. Aqui. Né? Generosidade, não. Porque vintão, Deus o livre. Não dá, né? 10 tá bom para eles. Aí esse outro 10 aqui eu vou na padaria depois, tal. Generosidade. A gente tem que aprender a ser generoso. E com constância. A oferta não é algo que você faz uma vez a cada 15 dias. A oferta não é uma coisa que você faz... esse semestre eu já ofertei. Tô legal, tá bacana, né? Uma vez por ano, assim, hoje eu vou levar a minha oferta. Não, você oferta com constância. Essas são as regras que Paulo dá para fazer isso. A nossa atitude de ofertar a cada dia do Senhor deve ser feita sem espírito de escambo, espírito de troca, espírito de compra de bênção ou obrigatoriedade, mas como um ato solene de adoração a Deus, em alegre obediência. Um teólogo diz o seguinte: a separação desse dinheiro cada dia do Senhor não devia ser uma mera obrigação, mas um alegre ato de culto. Você está cultuando a Deus dessa forma. Eu vou falar semana que vem a respeito das crianças no culto. A ideia do culto pactual e o culto, como os puritanos chamavam, berçário do Espírito Santo, onde as crianças participam uma vez que elas forem inseridas no pacto. Uma das formas de você ensinar a criança na participação do culto é permitir que ela leve a oferta da família, até o ponto que ela tenha, sei lá, o seu dinheirinho, e você ensine esse princípio para ela. E aí alguém pode estar pensando: ele está falando para até criança ofertar. Meu amigo, a gente começa pequeno e cria aquilo como naturalidade. É isso que a gente deve fazer. Ô filhão, vou te dar 10 conto aqui, ó.
Mas não esquece, né? Leva a sua oferta para o Senhor. Você ensina. A fidelidade no pouco vai gerar uma fidelidade no muito. Mas por que eu estou falando isso? Além de você fazer a criança levar, você deve fazer uma coisa que você, com certeza, talvez, sei lá, não faça, mas que deve ensinar ao seu filho. Filho, vai lá, mas vai agradecendo a Deus. Quando você vier trazer, vem agradecendo a Deus. Não é aquele negócio, parece uma marcha fúnebre, né? Parece que os pés pesam, né? Se tiver alguma coisa que evite de eu chegar lá, eu fico. Mas vamos ver. Não, vai com alegria, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado porque eu tenho. Muito obrigado porque eu tenho e conforme a minha prosperidade eu posso dar. Além de termos esse compromisso, nós temos compromisso de manter a obra do Senhor. Deus, Ele dá provisão para a sua obra. E muita gente espiritualiza isso. Não, se Deus quiser o ministério avança. Com certeza. Com certeza Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Agora, muitas vezes o avanço de um ministério depende do dinheiro que Deus já abençoou, que está no bolso e nas carteiras dos irmãos. Esse é o fato. Vamos orar para Deus prover recursos para nós comprarmos determinada coisa que a igreja está precisando. Você pode orar há dias, mas se você não abrir a carteira, não vai acontecer muita coisa. A nossa atitude, senhores, deve ser de adoração, tanto ao dar, quanto no agradecer por dar, quanto no ter por dar, e quanto na graça de poder dar. É misericórdia nós podermos dar. Em muitos lugares, principalmente aquele pessoal magoado com a igreja, eles falam muito em dinheiro, e dinheiro é o mal do mundo. Não, o mau uso do dinheiro é mal. E você poder pegar isso que pode ser usado de forma má e compartilhar com a igreja é algo maravilhoso. Ao dar, nós devemos estar então agradecendo e confiando na provisão do nosso pão diário. O quinto elemento litúrgico, em segundo lugar, quinto elemento litúrgico do culto são os cânticos. Por toda a liturgia do nosso Deus triuno, Ele nos chama e Ele nos recebe, Ele nos consola, Ele nos abençoa. Qual é a nossa resposta a isso? Uma das respostas é a oferta. A outra resposta que a gente faz é através do cantar. Paulo nos instrui como apresentar um sacrifício vivo e racional, lá em Romanos 12. Sacrifício vivo e racional. Nós fazemos esse sacrifício vivo e racional quando nós cantamos, principalmente quando nós cantamos salmos e hinos, sejam antigos ou sejam novos, mas que sejam bíblicos. Tem gente que acha que música nova é tudo sempre ruim, música antiga é tudo sempre boa, né? O reacionário gospel. Não é necessariamente assim. Nós vamos ver pela história aqui que o retirar da luz o canto de salmo no culto se deu com alguns hinos muito bonitinhos, muito bacana, bíblico, mas rapidamente isso se perverteu. O importante não é a data de um hino, mas o conteúdo. E isso vale para toda música, senhores. Fazendo um parênteses aqui, né? Tem muita gente que tem aquele problema da música do mundo e a música gospel. Tem muita música gospel que só serve para tocar na sinagoga de Satanás, porque é o diabo e seus anjinhos cantando. A letra é destrutiva, é ridículo, é blasfemo. Isso não impede de você ouvir uma música secular, músicas boas. A separação entre música boa e música ruim. Essa é a separação de música, seja ela gospel ou não. E infelizmente nos nossos dias, o selo gospel é 95% de chance de ser ruim, de ser algo para você não ouvir, não só por qualidades técnicas, mas por qualidade de letra, de conteúdo. Pode não ter as palavras de baixo calão de um pancadão, de um funk, mas estão falando diretamente a um Deus que não é o Deus bíblico, e a idolatria. O importante não é a data, então.
Olha só, um teólogo que muito famoso, Gordon Fee, ele tem uma frase maravilhosa: mostre-me as canções de uma igreja e eu lhe mostrarei a sua teologia. Aquilo que a igreja canta fala sobre aquilo que a igreja acredita. E o que nós acreditamos? Por todo lado, né? O que nós acreditamos? Os salmos, eles são um inário bíblico. O título do Salmo 92, só para os irmãos verem, é Salmo ou Cântico para o Dia do Shabá. Canto para o dia do Senhor. E ele começa assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Por razão da preocupação com o conteúdo, é que as igrejas reformadas, elas dão prioridade ao canto de salmos. Inclusive, há igrejas que defendem, são um pouco mais radicais, e elas defendem a salmodia exclusiva. O que é salmodia exclusiva? Salmodia é o canto de salmos, né? O que é salmodia exclusiva? Eles só cantam nos seus cultos salmos. Nada mais. Nenhum hino, nenhum outro canto inspirado em algum texto bíblico. Essa é a salmodia exclusiva. E eles torcem o nariz para as igrejas que cantam outras coisas. O nosso caso aqui, como muitas comunidades reformadas são assim, nós defendemos a salmodia inclusiva. O resgate do canto do salmo, a obrigatoriedade moral, espiritual de cantarmos os salmos, mas incluirmos os salmos junto com os nossos cânticos. Ter ele junto. Por exemplo, tem uma questão assim, já entrei em debate com esse pessoal e não debato mais porque é perda de tempo. Não, nós só podemos cantar salmos, dizem um. Tudo bem. Por quê? Porque o salmo é o texto sagrado, é o texto bíblico e nós só cantamos a Bíblia. Tudo bem, mas se eu quiser cantar a oração do Pai Nosso? Não, nós só cantamos salmos, porque os salmos são texto bíblico, então o Pai Nosso não é. Se nós quisermos cantar Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33, aquela explosão de louvor de Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, nós cantamos Apocalipse 4, né? Então, no nosso caso, nós somos de salmodia inclusiva. Nós cremos que não somente outros textos bíblicos podem ser cantados, como cremos que há vários e vários hinos ricos em conteúdo bíblico. Há um teólogo que ele diz e nos instrui com o seguinte texto: os bons hinos cristãos, eles nos ajudam a nos proteger da teologia da moda. E ontem à noite, ainda reunido com alguns irmãos, nós estávamos falando da moda. Como a moda, os modismos de doutrinas entram na igreja e bagunçam toda a igreja. Qual é a defesa para isso? Primeiro, você ter padrão de fé, confissão de fé. Você ter um credo. Segundo, a forma como se prega e a forma como se canta. Nos proteger da teologia da moda, e eles potencializam o nosso conhecimento acerca de Deus. Não são uma forma de arte morta ou antiquada, são uma força viva, orgânica, estimulante, que quase sempre nos chama à adoração e nos faz lembrar a razão por que nós devemos servir. Salmos e hinos comunicam doutrinas cristãs essenciais. Música é muito importante para nós entendermos as coisas. Você vai num cursinho, naquele caso eu não gosto muito, mas você vai em cursinhos pré-vestibulares e as pessoas pegam as lições, as matérias e transformam em música. Por quê? Porque você lembra. E os salmos, você lembra de doutrinas. Cantos inspirados na Bíblia, você lembra de doutrina. Isso faz bem para a sua vida. Agora, se você ficar um dia lembrando por todo lado sou abençoado, isso não te ajuda muita coisa. Eu peguei essa música para ser meu Judas para malhar, né? Mas ela merece, mesmo porque o cantor teve a pachorra de dizer que Deus deu essa música para ele ganhar o Brasil com essa música. Conversões e conversões. Um cântico com conteúdo bíblico, os senhores nos proporciona algumas coisas. Primeira, uma adoração bíblica, pois nós cantamos a palavra de Deus. A palavra é o centro do culto. A pregação, a leitura bíblica e no canto também.
Em segundo lugar, um consolo bíblico para as mazelas diárias. Músicas nós guardamos muitas vezes. Você pode esquecer o que eu estou falando aqui, mas uma música que nós cantamos algumas vezes, você lembra dela. E quando você está diante do seu ente querido, num caixão, quando você está num leito de hospital, seja você ou um parente seu, quando você está sob o risco de ser desempregado, está machucado, foi caluniado, qual é a diferença que vai dar em você lembrar de uma doutrina bíblica? O Senhor é meu pastor, Ele está comigo, eu estou andando no vale de sombra de morte. Ou você lembrar, por todo lado eu sou abençoado. Então eles ajudam, eles nos consolam, eles nos protegem. Em terceiro lugar, uma proteção bíblica contra vento de doutrinas falsas. Quarto lugar, um ensino bíblico que adoramos, aprendemos e gravamos a palavra de Deus. Pessoas, crianças, dentro do culto podem aprender a palavra de Deus através da música. Adultos, analfabetos, nós vamos ver depois sobre alguns testemunhos dos analfabetos. Não sabem ler, mas conseguem ouvir e gravar. A forma da música também é importante. A forma da música é muito importante. E aqui começa a confusão. Há um movimento que propõe a redenção de todos os ritmos. Não, nós temos que resgatar os ritmos para o Senhor. Então nós vamos resgatar o funk para o Senhor. Vamos resgatar o samba para o Senhor. Vamos resgatar o axé para o Senhor. Tudo bem. Samba é de rebolar, funk é de baixar até o chão. E aí o axé é em cima, é embaixo, é para frente, é para trás. Você pode botar temas bíblicos ali dentro, fazer um mimetismo, mas você vai continuar com essa pegada. Né? O que você vai cantar? Quer orar, o Senhor vai te ensinar? Resgatamos, redimimos o ritmo, e aí faz no culto. Aí como é que dança isso? Né? Então há uma dificuldade de algumas pessoas entenderem isso. Né, usando um chavão musical, cada um no seu quadrado, concordando ou não com isso, cada lugar pede um estilo apropriado. Por que quando a gente entra num elevador que tem música ambiente, não está tocando um metal, está tocando uma música agradável? Por que quando você vai no restaurante comer, está tocando uma música agradável ambiente e não um punk rock? Por que será? Ou um techno, né? A questão, aí muitas vezes, quando a gente fala isso, as pessoas vêm com os ataques, principalmente os músicos, principalmente quem pertence a alguma tribo musical. Não, você está fazendo isso por causa do gosto, é porque você não gosta. Filho, é exatamente o contrário. Você está defendendo isso por causa do gosto. E aí começa, lembra que nós vimos que a igreja é universal, é católica, é um culto para todos os tipos de pessoas? Você começa a separar a igreja dos rappers, a igreja do pessoal do rock, o culto dos metaleiros, o culto do punk rock, o culto do pessoal. Aí você começa a separar o corpo de Cristo por gostos. E aí cresce. Ontem ainda nós falávamos sobre isso, começa a crescer, porque aí os roqueiros se identificam, pô, que legal, vamos lá, rock and roll. E aí junta, aí você diz, começa com pragmatismo, olha, Deus está abençoando, olha como está crescendo esse ministério. Não, está crescendo um grupo de pessoas que estão lá para ouvir rock. Só isso. Só isso. Não há conversão. Não há culto. E o pior é fazer isso no culto. No culto solene. Você tem a senhorinha, 92 anos, tem mais tempo de cristianismo do que a tua mãe, querendo glorificar a Deus, e aí começa o louvor, apaga a luz, fumaça, show de luz, os caras tiram o pé do chão, é velhinha. O culto é para ser para todos, é para ter ordem e decência. A questão não é gosto, a questão é lembrar que, em primeiro lugar, o culto é solene, o culto é um Deus santo. Eu me sinto bem louvando a Deus com tal tipo musical. Não, você está se agradando.
Segundo lugar, o culto é universal. Como eu falei, não é para tribos, mas para todos os santos se reunirem lá na igreja. O que acontece é a reunião, a comunhão dos santos, seja negro, branco, homem, mulher, adulto, criança, rico, pobre, roqueiro, regueiro, pagodeiro, qualquer coisa. Porque lá são todos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso é que faz uma igreja, não um ajuntamento por gosto. Terceiro lugar, é comunitário, ele é participativo. Nós devemos participar do culto. O culto não é um espetáculo para assistir, né? Põe a banda, aí a banda canta, daqui a pouco um solinho de guitarra, tá glorificando a Deus com a guitarra, e a galera levanta a mão. Isso tem num show de rock comum. Vou glorificar a Deus, eu sou baterista. Solo de bateria tenso, né? Aí acabou, todo mundo tranquilo. Tá glorificando a Deus. Poxa, o culto hoje foi tão vivo. Não foi culto, foi um show que você assistiu. Não viemos ao culto para ouvir solos instrumentais, não viemos ao culto para dançar. Viemos para glorificar a Deus juntos, em uníssono. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro é solto. Pedro chega numa reunião de forma de igreja numa casa. Eles se reúnem. E aí o que eles fazem? Eles oram a Deus. E eles oram a Deus, o texto diz, em uníssono. Uníssono. Comi uma sílaba, fica feio. Como é que acontece isso? Todos estavam orando a mesma coisa. E o que eles estavam orando? O Salmo 2 e um outro salmo que a memória agora me fez perder. O que significa isso? Que eles conheciam os salmos, a tal ponto de todos juntos poderem orar a Deus em uma só voz aquele salmo. Nós poderíamos fazer isso? E sobre radicalidade, tem o Charles Spurgeon, que é tão venerado pelas pessoas, por todos os grupos evangélicos. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele, na sua igreja, Tabernáculo Choir Central, ele tinha 10 mil membros, não tinha sistema de som e não tinha instrumento. O louvor era só na voz. Spurgeon dizia que não precisa de instrumento musical, uma vez que Deus deu o mais perfeito instrumento musical, que é o nosso corpo, com as nossas cordas vocais e uma caixa de retumbância. Né? Radical, a gente ainda usa instrumento. Mas tem grupos dentro da igreja reformada que vocês usam instrumentos, né? O bom uso do instrumento é ótimo. Calvino usava o instrumento. Calvino, aliás, advertindo sobre as melodias do saltério, né, o conjunto dos salmos para cantar, ele apresenta um ensino muito útil a respeito das melodias numa música para a gente cantar no culto. Ele diz o seguinte: é preciso sempre tomar cuidado para que a música não seja nem leve, nem frívola, mas que tenha peso e majestade. Além disso, há também uma grande diferença entre a música feita para o entretenimento, a mesa de casa, e os salmos cantados na igreja, na presença de Deus e dos seus anjos. Aí está a questão, você pode ouvir, mas eu gosto tanto de rock gospel. Tá, tudo bem, meus pêsames, mas você pega e ouve em casa. Você pode ouvir no carro, em casa, não tem problema nenhum. Agora, aquela não é uma canção para você trazer para o culto público. Isso não deveria ser difícil de compreender. A mesma coisa, há uma crítica, eu sempre critico, brinco com a minha esposa, a respeito do Ramones. Ela gostava do Ramones. Ramones, eles usavam 3 notas musicais. São 3 notas musicais, sempre, toda música. Hoje em dia, você pega um grupo de louvor de igreja gigante, você bota 120 pessoas, né, no palco, que eles não chamam de palco, é altar, mas é palco, né, para tocar. E vários instrumentos, e temos coral, e temos isso, temos aquilo. Quem entende de música ouve e diz, não é nem 3, são 2 notas. São 2 notas musicais. E a letra, quando não é blasfema, é um looping. É uma frase, é um mantra. Né? Isso não é
o correto. Um teólogo diz o seguinte: na verdade, alguns tipos de música, embora talvez sejam adequados para outras ocasiões, parecem altamente inadequados para o culto público. Como para a maioria o canto dos salmos é novo, eu quero enfatizá-lo. Joel Bick, um estudioso dos puritanos, ele questiona o seguinte: por que os cristãos devem cantar salmos no culto público? E ele responde com uma outra pergunta: por que não cantar salmos no culto público? Ele até faz um comentário jocoso. Essa é uma pergunta que há 200 anos atrás não faria sentido algum. Veja, nós não descobrimos a roda. O grande lance de você, quando entra numa igreja reformada, é que ela está tentando entrar na história. Ela não inventou a roda. Ela não descobriu as doutrinas da graça agora e a forma de cultuar. Ela se insere numa tradição bíblica e histórica. O que foi inventado foram as outras formas de culto. A entrada de outras formas de música, a outras formas de pregação. Por mais de 1800 anos, essa pergunta não faria sentido algum. Nós temos 2000 e poucos anos de igreja cristã. O próprio título do livro dos Salmos no hebraico, o termo é Livro dos Louvores ou Livro dos Hinos. É isso que significa em hebraico o título dos Salmos. Salmos, no nosso idioma, vem do grego psalmos, que significa cantar hinos. Então, o nosso livro é um livro de canto. O tema central da Escritura, senhores, é Cristo. E isso não é diferente nos Salmos. Às vezes também, quando tem os radicais que são exclusivos dos Salmos, vão falar com os que não querem cantar Salmo, fica se debatendo: mas Jesus é da nova aliança, os Salmos é da antiga. Como se a Bíblia fosse diferenciada e não apontasse toda ela para Cristo Jesus. Das vezes que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, 40% dessas citações são do livro de Salmos. São 116 citações diretas, fora as citações indiretas e as alusões ao livro de Salmos. Em Lucas 24, Jesus diz o seguinte: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus e os apóstolos, eles citaram os salmos mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. O antigo pastor, ele escreveu algo que precisa ser lido. Ele diz o seguinte: nas horas mais importantes da vida terrena, Jesus, o Filho de Deus, ele voltou-se para o saltério, em busca de palavras para expressar os seus mais profundos pensamentos e emoções. Na cruz, ele cita o saltério. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Para isso, ele tinha que conhecer os salmos, e ele conhecia porque ele cantava. Tanto o relato da última ceia, ao terminar, antes de cantar um hino e saíram. E esse hino, traduzido ali corretamente, é cantar um salmo. E na celebração da Páscoa, era comum eles cantarem os salmos de Halel, que vai do 113 ao 118, se a minha memória não se perdeu. Então, basicamente, a gente pode até especular qual Cristo tenha cantado ali com os apóstolos. Por que nós não usamos o mesmo remédio que Cristo usou quando angustiado? O que ele usou para o consolo dele, por que nós não usamos? Nós somos melhores que ele? Se ele utilizou e se ele precisou, nós seríamos melhores? Nós teríamos alguma coisa diferente, melhor? Lutero, ele afirmou que o saltério pode ser chamado de pequena Bíblia, onde tudo que se encontra na Bíblia está bela e brevemente contido, compactado numa espécie de manual. Salmos para Lutero era uma pequena Bíblia. É com Lutero que começa as metrificações dos salmos para se cantarem pós-reforma.
Veja o seguinte, os salmos, eles falavam de Cristo. Os salmos foram cantados por Cristo. Isso nos ensina que cantando os salmos, em primeiro lugar, nós cantamos por Ele. Nós cantamos por Cristo. Os salmos falam a respeito de Cristo de uma forma tipológica. Os salmistas, eles cantavam sobre o Messias. A ansiedade, a angústia, a espera, a fé, a expectativa, o reinado, o sacerdócio. Havia ali o tipo de Cristo. Em segundo lugar, nós cantamos com Cristo. Cristo cantava os salmos, como eu já falei, por exemplo, na sua última ceia. Como um homem que ia à sinagoga, era parte do rito do culto na sinagoga. Ele encontrou neles consolo, e ele citou então como expressão de sua emoção, inclusive na cruz. Em terceiro lugar, quando nós cantamos salmos, nós cantamos para Ele. Os salmos louvam nosso Deus triuno. Os salmos falam da força do Espírito. Os salmos falam do amor do Pai e falam do Filho de Deus, nosso Rei e nosso Redentor. De tal maneira que quando nós cantamos os salmos, nós cantamos por Cristo e com Cristo. E só isso já deveria ser um motivo para nós cantarmos muito e buscarmos termos isso nos nossos cultos. Mas isso é invenção dos reformadores? Não, senhor. Desde a patrística, os salmos eram o inário da igreja. Eu vou citar algumas frases de alguns pais da igreja. Quem são os pais da igreja? A primeira geração de líderes da igreja que conheceu, teve em contato com os apóstolos. Atanásio diz o seguinte: ele escreve ser costume da sua época cantar os salmos. Ele chamava os salmos de espelho da alma, um livro que inclui toda a vida do homem, todas as condições da mente e todos os movimentos do pensamento. Eusébio, historiador da igreja, ele escreve o seguinte: a ordem de cantar os salmos em nome do Senhor foi observada por todos em todos os lugares, pois a ordem de cantar está em vigor em todas as igrejas que existem entre as nações. Agostinho, ele diz o seguinte: eles são cantados por todo mundo, não há nada no coração que lhes fique oculto. Crisóstomo era chamado de boca de ouro, considerado o melhor pregador que já habitou sobre a terra, tirando os apóstolos. Ele diz o seguinte: muitas pessoas, eu falei sobre isso para os irmãos, muitas pessoas completamente analfabetas podem dizer de cor os salmos de Davi. A pessoa, que coisa... Era uma outra época, um outro momento. Hoje a gente está vivendo a mesma coisa, porque tem escola em todo lugar e com o sistema Paulo Freireano a pessoa sai lá, sabe juntar letras, mas não entende o que lê, né? Continua sendo analfabeto. Todavia, imagina que coisa maravilhosa você está num momento histórico onde as pessoas não têm acesso à instrução, mas conseguem recitar os salmos de cor de tanto que cantaram nos seus cultos. É o testemunho dele. E ele diz em outro lugar assim, prestem atenção que isso aqui é belíssimo. Davi está sempre, porque não era só na igreja, veja. Davi está sempre nos lábios deles. Não apenas nas cidades e nas igrejas, mas nas cortes, nos monastérios, nos desertos e nos lugares ermos. Ele transformou a terra em céu, transformou os homens em anjos, sendo apropriado a todas as classes e a todas as condições. Há relatos das pessoas indo ao mar para pescar ou viajar, e aí os marinheiros iam cantando os salmos, e o povo que ficava respondendo amém. A gente não vê isso nem dentro da igreja. Alguns concílios, lá por volta de 350, eles proibiam o cântico de hinos que não fossem inspirados. Veja só, há um que diz assim: o cântico de hinos não inspirados na igreja está proibido, seco, somente os salmos. Aí, para desgosto de muitos fundamentalistas, o pastor Hughes Old, ele escreve bastante sobre isso. Ele afirma que os reformadores, né, eles não defenderam o uso exclusivo dos salmos, eram mais inclusivos do que exclusivos, exclusivistas no caso, né? Mas eles expressavam uma predileção pelos salmos e hinos extraídos da Escritura. Como eu falei no início, por cerca de 1800 anos da era cristã,
300 anos pós-reforma, os salmos fizeram parte do culto. Era algo natural. Lá por volta do ano 1805, 1810, foi intensificado o ataque para substituir os salmos com hinos. Hinos muitas vezes baseados nos salmos, mas que já não eram mais a palavra. E esse ataque se intensificou até que eles foram esquecidos e caíram em desuso. Experimenta aí, pega um amigo teu de alguma igreja e diz assim: nós cantamos salmos lá na igreja reformada. Apesar que com esse revivamento reformado, tem até um grupinho aí desses gospel que lançou um CD de salmo e tal, né? Já tá, vai virar modinha daqui a pouco. No início do século XX, a igreja tinha perdido a voz por meio da qual havia expressado o seu canto de louvor por mais de 1800 anos. Isso é triste. Precisamos resgatar a primazia dos salmos, senhores. Ainda que nós não abandonemos os hinos, principalmente os com excertos bíblicos, nós devemos resgatar isso. Calvino, ele fala sobre a riqueza dos salmos. Ele diz que os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma, visto que ali não existe uma só emoção que se possa sentir que não esteja representada como que um espelho. Os nossos cantos são triunfalistas, né? Vou vencer, vou conseguir, no Senhor eu vou triunfar e vou marchar. Ou mentirosos: Senhor, eu te entrego tudo, eu te dou o meu coração, eu te dou a minha vida. Você não dá nada, você não dá nem uns pila de oferta, quanto mais o teu coração. E aí a igreja toda mentindo e chorando e se emocionando. Senti, arrepiei, né? Arrepiou com o quê? Com a mentira? Você não faz isso, né? Os salmos não têm isso. Os salmos, eles são a natureza humana crua. Em pecado me concebeu a minha mãe. Os salmos, eles desnudam a natureza humana para glorificar ao nome do Senhor. Calvino diz, citando Agostinho, né, nas Institutas, ele fala algo que é maravilhoso e prestem atenção. Quando nós cantamos esses cânticos, estamos certos de que Deus põe as palavras em nossa boca, como se Ele estivesse cantando em nós, para exaltar a sua glória. Que coisa maravilhosa! Portanto, senhores, cantar salmos é bíblico. Cantar salmos é histórico, cantar salmos edifica, cantar salmos santifica. Nós cantamos salmos porque o povo de Deus tem feito isso desde a época de Moisés. O Salmo 90 é atribuído a Moisés. E se você for lá em Êxodo, assim que o povo sai do Egito, tem mais um salmo lá, fora do livro dos Salmos. Nós cantamos porque Jesus cantou. Nós cantamos porque os apóstolos cantaram. Nós cantamos porque a igreja universal, histórica, sempre cantou. Nós cantamos porque os reformadores cantaram. E antes, e acima de tudo, nós cantamos os salmos porque nós amamos a palavra de Deus. Por isso que nós cantamos. C.S. Lewis, autor conhecido, ele diz que os salmos são poemas. E poemas cujo propósito é serem cantados. Vamos embora. Terceiro lugar, o sexto elemento litúrgico do culto é a ceia do Senhor. Poderia falar dos sacramentos, mas eu não vou enfatizar o batismo. A gente já fez algumas ministrações a respeito do batismo, e o batismo é um sacramento que acontece no culto, todavia não acontece em todo o culto. São em momentos esporádicos. Eu só vou ler a respeito do batismo o breve catecismo na pergunta 94, que diz o seguinte: batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e o nosso compromisso de pertencer ao Senhor. Os sacramentos bíblicos são dois: batismo e a ceia. E como a ceia nós fazemos em todos os cultos, então eu vou falar mais sobre a ceia, até mesmo porque eu já, senão vai extrapolar o tempo. A gente já conversou bastante sobre a ceia, eu já fiz ministrações sobre a ceia. O foco dessa exposição é a respeito do rito litúrgico da ceia e não necessariamente o significado teológico, ainda que eu vá falar alguma coisa. Como eu usei o breve catecismo para o batismo, vamos usar para a ceia também. E isso que desperte nos irmãos a curiosidade de estar sempre lendo
o breve catecismo, né? Eu estou em dúvida em tal coisa, procura lá, vai te instruir bastante. A ceia é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e o crescimento em graça. Existem 4 tipos de visões a respeito da ceia, né? Nós temos a visão católica na missa, onde há um ressacrifício constante de Cristo, o que eu acho uma blasfêmia sem tamanho. E aí a doutrina da transubstanciação, quando hoje na hóstia, que eles já abandonaram o pão e vinho, aquela hóstia ela se transforma verdadeiramente em corpo e sangue de Cristo. Fica complicado porque Cristo ressuscitou na carne. E se ele ressuscitou na carne, o seu corpo, ele, Cristo Jesus, está em alguma esfera, em alguma dimensão nos céus. Então não tem como ele estar presente ali. E aí um bom católico vai dizer, você não consegue olhar isso com fé. Eu disse, não, eu não consigo dividir Cristo ressuscitado desta forma, né? E eu não consigo também ver isso aqui e dizer que isso aqui é o corpo, a carne e o sangue, né? A defesa que eles fazem é que ali há o acidente, né? O acidente físico, mas pela fé nós cremos que aquilo ali de fato se transformou, não é só pela fé, ele se transformou de verdade. Depois vem a ideia luterana. Luterano, ele vai falar sobre consubstanciação. Os elementos estão ali, eles continuam sendo pão e vinho, mas consubstancia com o corpo e o sangue. Então, o corpo de Cristo está sob o pão e o sangue está sob o vinho, está junto, é um e é outro. Depois nós temos a visão, e é também errada essa luterana, né? Temos a visão de Zwinglio, que é a visão memorial. É utilizada pela maioria das igrejas, eu inclusive já fiz defesa dela. Qual era a visão de Zwinglio? Que é simplesmente uma instituição, um rito para você lembrar do sacrifício e nada mais. São símbolos, você participa dos símbolos para lembrar da morte e ressurreição e vai para casa e boa, né? Aí, na maioria das igrejas, para dar um pezinho, aí fala, não, lembra, chora, fala bastante da morte de Cristo para dar uma emoção, mas ali é um símbolo, né? E aí a visão reformada. A visão reformada, nós cremos na presença de Cristo nos elementos, mas de forma espiritual. O pão é pão, continua sendo pão antes, durante e depois. O vinho é vinho, continua sendo vinho antes, durante e depois. Espiritualmente, Cristo reside. A ceia, então, é um alimento espiritual que realmente nutre, que realmente fortalece aqueles que participam com fé e estão unidos em Cristo Jesus. De tal maneira que quando recebemos os sinais do pão e do vinho pela fé, de uma forma misteriosa também recebemos aquilo que ela significa, a saber, Jesus Cristo. E recebemos isso por fé. E recebemos não só Jesus Cristo, mas todos os benefícios da nossa união com Ele. Afinal, como Paulo mesmo diz, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isso em 1 Coríntios 10. Portanto, senhores, a ceia do Senhor, ela é um substituto bíblico da Páscoa judaica, onde um cordeiro era morto para remir o pecado do povo e onde ele tinha que ser, então, consumido. O cristianismo autêntico, ele não celebra a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa cristã ocorre cada vez que você participa da ceia do Senhor. Ali é a nossa Páscoa, é na ceia do Senhor. Ao celebramos então a Páscoa cristã, ratificando e renovando a nova aliança em Cristo. Agora, as partes do rito. A frequência de celebração da ceia é uma circunstância não definida. A Bíblia não diz, olha, tem que ser toda semana, tem que ser a cada 15 dias, uma vez a cada 6 meses. Ela não fala sobre isso. Como é que nós fazemos? Nós fazemos toda vez que nós nos reunimos no nome do Senhor, cada dia do Senhor, como uma parte fundamental da liturgia. Uma vez que a palavra é exposta,
que Cristo é apresentado, por que negar de vir a Cristo? Esse é o entendimento reformado. Entendemos que assim como o dia do Senhor é uma prelibação, é um usufruir antecipadamente do descanso eterno, como diz Hebreus 4, ao participar da ceia, nós também prelibamos, nós usufruímos antecipadamente da árvore da vida, que nós vamos usufruir, como diz Apocalipse 22. Crisóstomo, ele diz o seguinte, eu já citei ele 2 vezes hoje, a terceira pede música. A celebração da ceia do Senhor é a comemoração da maior bênção que o mundo já desfrutou. Thomas Watson, puritano, ele diz que um sacramento é um sermão visível, e nisto o sacramento sobressai a palavra pregada. A palavra pregada, diz Watson, é uma trombeta que proclama Cristo, e o sacramento é um espelho que o representa. Nós ouvimos sobre Cristo, e nós, então, vamos a Cristo através da ceia. Costumamos chamar a ceia de palavra encenada. A encenação da palavra. Quando os ritos litúrgicos e ações, elas nos revelam a paixão e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, primeiro nos alimentamos ouvindo, através da pregação. Depois nos alimentamos ceando, participando da ceia. A ceia é Deus, então, nos alimentando com a sua graça em Cristo Jesus. Por que nós vemos à frente? O vir à frente, além da simbologia da comunhão, nos ensina que nós temos de ir a Cristo. Nós vamos a Cristo. Nós ouvimos a palavra e vamos a Cristo. O pão nós partimos na hora. Por que partimos na hora? Porque, em primeiro lugar, Cristo Jesus partiu o pão na hora. Esse é o exemplo. E isso nos ensina que se deu por todos, e todos são salvos em um, e todos estão neste um. Então, reunidos diante desse um, nós partimos o pão. O receber da mão dos ministros ensina que recebemos de Cristo o dom da graça. Essa é a simbologia por trás. A chamada à mesa ensina que a palavra pregada vem da boca do ministro, mas a palavra visível vem da sua mão. Palavra encenada, a palavra visível. O Cristo do Evangelho nos chega através da pregação do Evangelho. E o Cristo a qual o Evangelho nos fala, a palavra encarnada, o pão que desceu do céu, nos vem através do elemento. E é por fé. Para encerrar, o pão é o nosso maná. O pão que desceu dos céus. O maná que sustentou o povo no deserto. Jesus mesmo diz, minha carne é a verdadeira comida. Nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo através do pão. O vinho representa o sangue. E, de novo, o próprio Jesus diz, o meu sangue é a verdadeira bebida. O sangue de Cristo, ele nos une a Deus. Quem, diz ele, beber do meu sangue, tem então a vida eterna. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, diz o apóstolo. Os nossos pecados, nós fomos perdoados por todos os nossos pecados no sacrifício de Cristo Jesus, a qual nós nos apropriamos na salvação. E a cada vez que nós participamos da ceia, nós renovamos essa aliança, renovamos esse pacto, pedindo então perdão pelos nossos pecados e crendo que somos perdoados. Thomas Watson, ele usa uma figura muito legal, ele diz que o sangue de Cristo na ceia é o mar vermelho pelo qual nós entramos na Canaã celestial. Todavia, não é suficiente fazer o que Deus designou, mas nós temos que fazer como Ele designou. E como Ele designou? O apóstolo Paulo nos instrui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Samuel, preparai o coração ao Senhor. Assim como nós falamos nas ofertas, você prepara em casa. Assim como nós falamos da pregação, você deve se preparar em casa com oração, com expectativa, lendo a palavra, dormindo cedo, fazendo uma série de coisas que vai te preparar para ouvir esse sermão. Nós devemos começar a nos preparar, inclusive, desde casa e no culto para a ceia. Thomas Watson, eu vou citar essa frase, prestem atenção nos termos que ele usa, porque não tem nada que possa ser falado melhor que isso. Aquele que se achega à ceia do Senhor sem o devido preparo
Ele converte o cálice do sacramento no cálice de fúria. Ele transforma o cálice do sangue no cálice de ira. E ele continua: Deus pode converter pedras em pão. E um pecador pode converter pão em pedras. Ele pode converter o pão da vida em pedra de tropeço. É muito sério o que nós fazemos na ceia. E é por isso, senhores, que nós realizamos a oração de contrição logo no início da celebração. Logo depois da primeira leitura, depois da pregação, na recitação do credo e na instituição da ceia. E aí eu encerro então com 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque através dela nós aprendemos aquilo que Tu exige de nós, aquilo que Tu fez por nós, e a forma como nós podemos Te adorar, Te glorificar pelo que Tu fez, a forma como Tu deseja e ordena que nós façamos isso. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque não fomos deixados a tatear no escuro, mas Tu nos instruíste. Te pedimos perdão, porque muitas vezes, mesmo com a Bíblia debaixo dos nossos braços, nós praticamos coisas diferentes do ritual que Tu exigiu na Tua palavra. Nós praticamos coisas com um coração diferente do que exige a Tua palavra. Pedimos perdão por isso. Contamos com a Tua graça e misericórdia. E pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos auxilie a partir de hoje, a partir de toda essa série que nós estamos fazendo, nós reformarmos o nosso culto, para que ele se torne então, na medida do possível da nossa condição pecadora, agradável a Ti por meio de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Te agradecemos e Te pedimos essas coisas, em nome de Cristo. Amém.